Boa noite, pessoal. Agora nós chegamos à nossa terceira aula do curso e é nessa aula que eu vou falar como que vocês vão utilizar as normas, como que vocês vão aproveitar esta referência técnica e utilizar ao seu favor, né? Para deixar de ser aquele empecilho, nossa, tem muitas normas, o que eu faço? Vou ter que estudar todas, vou passar muito tempo lendo, não consigo aprender as normas, como que eu faço? É exatamente isso que eu vou abordar. E elas são um passo importantíssimo, né? São uma parte importantíssima do cálculo de estruturas. E eu vou passar aqui agora para algumas normas, para a gente poder olhar. E vou iniciar a sequência falando aqui da 6120, tá? Essa daqui é a norma antiga. Nós tivemos uma revisão em 2019. A norma ficou muito maior, eu diria que umas 5 vezes maior a norma ficou. Mas eu vou utilizar essa versão antiga aqui, que é breve e que segue os mesmos princípios da revisão nova. Inclusive, a gente tem que ter, como engenheiros, acesso à revisão antiga, acesso à revisão nova. Por quê? Porque quando você vai fazer análise de edifícios que foram construídos antes da revisão de 2019, você vai utilizar essa norma aqui de 1980, ok? É isso, quando você for fazer análise desses projetos anteriores. Agora, para os projetos atuais, a gente utiliza a 6120. E como que ela funciona, gente? Para as cargas permanentes, a gente tem a tabela aqui com peso específico aparente, que chama aqui. Na prática, a gente chama de peso específico, né? Que está em quilonewtons por metro cúbico. Eu não utilizo quilonewton por metro cúbico, eu não recomendo você utilizar, e os profissionais, a maioria dos profissionais que atuam no mercado com cálculo estrutural, não utilizam quilonewton, eles utilizam toneladas ou quilos por metro quadrado, né? Então aqui nós vamos ter toneladas por metro cúbico. É bem simples, granito. 2,8 toneladas, né? Então, se você quer converter de quilonewtons por metro cúbico para toneladas por metro cúbico, basta você dividir por 10. Ou você pode fazer a continha completa, né? Você pega quilonewtons é igual a 1000 newtons, 1 newtons é igual a... Aí você vai ter que... Você tem assim, 1000 newtons, né? E 1000 quilos equivale a uma tonelada. 1000 quilos equivale a uma tonelada. E ali está em 1000 newtons por metro cúbico, né? De quilo para newton, você multiplica por 10. Então, como você está passando de newton para quilo, basta dividir por 10. Beleza? Essa é a conta que a gente faz. Se você não quiser lembrar disso tudo, basta dividir por 10. Aí anota aí nas suas anotações como é que você vai converter o peso específico desses elementos. E aí na prática, como é que você utiliza uma tabela dessa daqui, né? Como é que se utiliza essas tabelas na prática? Essa tabela numerou o peso específico dos materiais, você vai utilizar para calcular cargas permanentes, tá? São as cargas que ficam ali de revestimento em cima da laje. E aí, o que é um metro cúbico? É uma peça, você pode imaginar uma peça cúbica, né? De 1 metro por 1 metro por 1 metro. A parte mais importante, imagina a altura aqui. Você tem a altura de 1 metro. 1 metro são 100 centímetros. Então, na hora que você pega lá 2,8 toneladas por metro quadrado e divide por 100, você vai ter 28 quilos por metro quadrado. Ok? Você tem 28 quilos por metro quadrado a cada 1 centímetro de espessura. E aí, se você tiver meio centímetro só de espessura, são 14 quilos por metro quadrado. Se você tem 3, aí é o triplo desse valor, triplo de 28, né? E é essa conta, então, que você vai utilizar para calcular os revestimentos permanentes. Aí você vai utilizar isso para argamassa, quantos milímetros de argamassa, para o contrapiso, você calcula lá também. Se é granito, você pode calcular. Quando é porcelanato, o fornecedor já te dá. Você não vem aqui nessa tabela. O fornecedor já te entrega o peso do porcelanato para você colocar ali como carga permanente. Beleza? Lembrando que a laje vai ter 3 carregamentos, né? Peso próprio, peso permanente e a sobrecarga.
né? O software normalmente ele toma conta do peso próprio, mas você tem que especificar corretamente a espessura da laje, o tipo, para o software achar o peso próprio da laje. Os outros dois aqui você também especifica lá dentro, ok? E a gente vem aqui para tabelas de sobrecargas, né? Valores mínimos das cargas verticais. Quando você lê isso aqui, ó, valores mínimos das cargas verticais, isso aqui é sobrecarga. Resumindo. E aí você vem aqui, estou projetando um clube, né? No seu clube, você vai ter uma sala de refeições e de assembleia com assento fixo, 300 quilos. De novo, aqui a gente está em quilonewton por metro quadrado. Então são 1000 newtons por metro quadrado, né? 1000 newtons dividido por 10 vai dar 100. Então é 100 quilos por metro quadrado. Cada unidade dessa aqui você multiplica por 100. Então se você tem 2 aqui, 2 quilômetros por metro quadrado, são 200 quilos por metro quadrado. Perfeito? Usa quilo por metro quadrado, gente. É isso. Aqui a gente tem o corredor com acesso ao público, 300 quilos por metro quadrado. Sem acesso ao público, 200 quilos por metro quadrado. O que quer dizer com acesso ao público? São locais de livre acesso. Sem acesso ao público, dá a impressão que tem acesso impedido, mas não é. Quer dizer que o local é privado. Por exemplo, casas, né? Locais privados onde não se aglomeram multidões. Em um clube tem risco de aglomerar uma multidão? Tem. Em hospital? Tem. Sim. Em obras públicas? Sim, também. Então aí a gente utiliza com acesso ao público. Sem acesso ao público é quando é uma residência, um edifício privado. São locais onde não se aglomeram multidões. Então é isso, gente. Resumindo, o principal uso que vocês vão ter da norma, tá? Vai ser encontrar essas duas cargas. Eu digo o principal porque é o mais básico. Se a gente tentar, no início da carreira, entender tudo a respeito de uma norma, você só vai perder tempo, porque você não vai aplicar tudo que tem ali dentro da norma. A norma você vai utilizar ela como uma fonte de consulta. Você não precisa decorar ela inteira. Ela é uma fonte de consulta que permanece ali ao seu acesso. Então você tem que entender quais conhecimentos estão lá para você visitar a norma, né, e pegar aquilo que você precisa para resolver o seu caso. Ok? A gente tem aqui... eu quero te mostrar para vocês aqui agora como que aplica essa questão da... Como que vocês vão aplicar a questão da 6120 dentro do software aqui, dentro do programa, né? Quando você estiver dimensionando. Aqui no EBERIC já vem bem mastigado. Olha só, tá vendo? Todos os ambientes já vêm aqui com as cargas estimadas, tá? Eles já vêm com as cargas estimadas de acordo com a nova revisão da 6120. Então, se você quer aqui, por exemplo, você tem uma dispensa no edifício residencial, um dormitório no edifício residencial, você aperta aqui e já acha, né? 150 kg por metro quadrado de carga acidental, que é sobrecarga, e o revestimento, ele está estimando aqui, isso aqui é um chute do software, né? Se for diferente o seu revestimento, isso aqui você tem que verificar. Se for diferente, você tem que modificar isso. E aí você vai utilizar, né? Em um grupo, você vai voltar aqui, ó. Tá vendo que ficou anotado o valor? Se for só 120, você vai colocar 120. Se for superior, você coloca uma carga aqui superior. Por algum motivo, se houver algum revestimento mais pesado, ok? Então é assim que a gente vai utilizar essa norma na prática. Você vai utilizar ela com qual frequência? Sempre, em todo projeto seu, você vai utilizar essas duas tabelas da 6120, ok? E aí em todo lançamento de estrutura também você vai ter que escolher essas cargas. Definir essas cargas. E aqui você também define qual que é o tipo de laje, né? Se é nervurado, pré-moldado, maciça, treliçada, painel de enchimento, vigote protendida e por aí vai, né? Tem vários tipos de laje, e aí você especifica um pouquinho mais aqui, colocando qual que é o tipo de preenchimento da laje e por aí vai. O que isso ajuda? É a encontrar o peso real da laje por metro quadrado. Você está fornecendo essas informações aqui embaixo para que o programa estime com precisão qual que é o aço que vai na laje e também qual que é o peso dessa laje. É assim que vocês vão utilizar essa norma. Vamos avançar agora
para 6123, né? A gente tem aqui a norma 6123, é a nossa norma, né, de vento. A nossa norma vai ditar como é que a gente vai calcular os esforços de vento. Eu não vou ler a norma inteira, até porque a gente acabar passando dias aqui falando só disso. Olha o tamanho dessa norma. Ela é bem grande, né? Ela é difícil de mastigar, essa norma. Agora, como é que vocês vão utilizar? A gente tem aqui, olha, um mapa onde você encontra as velocidades médias de vento em cada região. Essa região central aqui, ela é como se fosse curvas de nível, né? Quem está acostumado com um projeto planetimétrico, similar à curva de nível. Então, dentro dessa região aqui, a gente tem 30 metros por segundo, né? E aqui embaixo, aqui mais ou menos na região de Belo Horizonte, você tem de 40 a 35 metros. Tem uma região central aqui entre 40 e 45. E é assim que você vai utilizar esse mapa aqui. E no software, como é que você vai fazer? Você vai aqui em Projeto, né? Vento. E aqui dentro você vai configurar. Você vai colocar, primeiro dado, a sua velocidade, né? O principal ângulo de incidência no edifício, né? E aí esses outros itens aqui, por exemplo, tipo topografia, você vai ter que verificar, né, na norma em qual caso entra a topografia do seu edifício, né? Aí você verifica em loco e verifica na norma, né? É tipo de edificação. E você vai informar aqui se ela é menor do que 20 metros, entre 20 e 50 e maior do que 50. Todos esses itens aqui que o software está te perguntando, todas essas perguntas que o software te faz aqui para você configurar, são 100% baseadas na 6123. Todas, né? Se você pega cada um desses itens aqui e vem aqui na norma e faz uma pesquisa, você pesquisa pelo termo, você vai encontrar o lugar da norma que vai te especificar qual o valor que vai ser utilizado no item. É isso. É simples. Aí você simplifica, você passa de ter que ler uma norma gigante dessa para ter que colocar as informações mais importantes aqui dentro, de modo que você configure as ações do vento corretamente aqui no programa para ele calcular para você, beleza? Mas o seu papel é configurar corretamente e mais para frente, mais avançado, quando você tiver um edifício, aí você vai poder verificar as ações do vento, você vai ter que projetar um contraventamento internamente na estrutura de concreto armado, aí é outro nível. Primeiro, quando você estiver começando a projetar, você não vai pegar logo de cara o edifício de 12 pavimentos que vai influenciar, cuja estrutura vai ser muito influenciada pelas forças do vento. Você vai pegar estruturas menores, que os efeitos do vento vão ser bem menores, né, na estrutura de concreto armado. E é assim que vocês vão utilizar a 6123. Né? Vai ser como consulta para alimentar aqueles itens do software. Pelo menos no seu início de carreira vai ser isso. A não ser que seja um caso, por exemplo, que não roda no programa, como uma torre, né? uma chaminé de 20 metros que eu projetei recentemente em outro estado, no Pará. E aí essa chaminé eu tive que calcular todos os esforços de vento nela manualmente. Fiz o cálculo manual, coloquei os esforços e dimensionei o bloco dentro do EBERIC. O bloco foi dimensionado dentro do EBERIC. 6120, a gente tem a tabela 6.1, que é importante, que eu vou localizar aqui para mostrar para vocês. Só um instante que eu tenho que encontrar aqui a tabela 6.1. Aí, tô chegando perto. Tabela 6.1. Pronto. Isso aqui é uma das coisas mais importantes do seu projeto estrutural, que é a classe de agressividade. Você tem que alimentar o software, o seu modelo, com a classe de agressividade correta, né? Então isso aqui você vai estar utilizando diariamente quando você estiver projetando. Classe de agressividade 1. É rural ou submersa. Isso é completamente submersa, não pode ter alteração do nível de água, tá? Moderada. É um ambiente urbano, tá? Classe 2. Forte. Aí você é ambiente marinho, industrial, né? E muito forte com respingos de maré. Ou então com ataque químico forte, né?
A maioria dos seus projetos, elas vão estar bem aqui em moderada e em forte, tá? Se for um grande centro urbano, eu já recomendo você colocar classe de agressividade 3, né? Se for um grande centro urbano, por exemplo, no centro de uma grande cidade, porque lá você tem muitos gases, né, que são emitidos pelos veículos que transitam naquela região. Então, é similar a um ambiente industrial, eu recomendo utilizar classe de agressividade 3. Agora, bairros para construções residenciais de bairro, aí você já pode utilizar uma classe de agressividade 2. Perfeito? Como que a gente vai... E quais são as consequências disso aqui? A classe de agressividade vai influenciar em duas coisas. No tipo de concreto, que aí a gente vem aqui na tabela 7.1, que aí a gente tem a classe de agressividade, né? A relação água-cimento e o tipo de concreto, a classe de concreto, né? Para 2 vai ser 25 MPa, para 3 vai ser 30 MPa, né? Para 4 é 40 MPa. Para 1, que é ambiente rural, se estiver projetando alguma coisa no ambiente rural, aí você pode projetar com 20 MPa. Beleza? Sendo que o concreto protendido, ele é uma classe acima normalmente, tá? Ele vai de... se é ambiente rural, ele passa para 25. Se é ambiente urbano, ele passa para 30. Se é ambiente industrial, ele passa para 35, tá? Ele só permanece a mesma coisa no ambiente de alta agressividade. E muda também no cobrimento, né? Nós temos a tabela 7.2, que vai informar aqui o cobrimento. No software, como que a gente vai utilizar isso aqui? Você vem aqui, ó, materiais e durabilidade. Aqui você vai colocar, né? Vamos supor que eu pulo aqui para classe de agressividade muito forte. Eu classifiquei minha obra com essa classe de agressividade. E eu aperto aqui OK. O programa me informa que existem 20 problemas nas propriedades definidas. Por quê? Já vem pré-definido aqui dentro todos os cobrimentos e também vem definido, né, a classe do concreto necessária para atender aquela classe de agressividade. E você coloca aqui, ó, vamos verificar os 20 problemas. E aqui ele vai te informar, por exemplo, a resistência do concreto é insuficiente para a classe de agressividade definida, porque está aqui, ó, com 30 MPa, né, e ele recomenda 40 MPa. Aí você pode clicar aqui em corrigir. Aí você pode também selecionar tudo e mandar corrigir. Aperta em OK. E aí ele corrigiu todos os cobrimentos, passou aqui a maioria deles para 5 centímetros, a não ser as peças internas, que estão com 4 centímetros. Vamos ver aqui na norma? Olha aqui, ó. Classe de agressividade 4, né? Cobrimento aqui para viga e pilar 5, né? Elementos estruturais em contato com o solo 5, né? A gente tem aqui tudo com 5, 5. Cadê o 4 aqui então, gente? Cadê o 4? Aí você vai ver que vai ter um aviso aqui embaixo para você diminuir em 1 a espessura. Deixa eu ver se eu localizo esse aviso. Cobrimento nominal das barras ou dos fios, cordoalhos, cobrimento da armadura para ser... Deixa eu ver se eu digito interno aqui para a gente encontrar mais rápido. Ambiente. Vamos voltar aqui, internos secos. Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda ou classe acima para ambientes internos secos, né? Então, na verdade, está na tabela anterior aqui. Então, utilizando a anotação A da tabela 6.1, a gente diminui uma classe de agressividade dos ambientes internos. Ok? É assim que funciona. E aí, a gente diminuindo em 1, a gente volta para o cobrimento de 4 centímetros. Ok? Por isso que aqui no programa, as peças internas, admitindo que, né, claro, que sejam ambientes secos, estão aqui com 4 centímetros. Se for ambiente molhado, aí você teria que aumentar aqui de volta para 5 centímetros. Ok. E é assim que nós configuramos a classe de agressividade, a classe de agressividade, né, do material dentro do programa. É assim que a gente utiliza 6118 nesse caso. Agora tem uma outra configuração importante aqui, de combinação de esforço na tabela 11. Deixa eu encontrar aqui a tabela 11. Tabela 11.1. Tá aqui, 11.2. Perfeito. Gente, essas aqui são os valores de combinação das ações, tá? Aí você tem a ação das cargas acidentais, vento e temperatura.
Isso aqui que você pode utilizar. Você vai ver que vento e temperatura só tem uma opção. Olha aqui. Aqui é uma opção, né? E aqui é uma opção. Agora você vai ver que para carga acidental de edifício, nós temos 3 opções diferentes. A gente tem a com os maiores coeficientes: bibliotecas, arquivos, oficinas e garagens. São ambientes aqui que lembram locais com grandes carregamentos e com carregamentos variáveis. Por exemplo, uma garagem, de repente está entrando, você projeta a garagem ali só para carro de pequeno porte, mas alguém vai colocar uma caminhonete, quem sabe um pequeno caminhão ali dentro. Então você tem que ter um coeficiente de segurança maior nesse tipo de caso. Oficina, mesma coisa. Biblioteca, você não sabe o tanto de livro que vão começar a colocar ali dentro. Então você vai estimar a carga alta e ainda por cima disso vai colocar um coeficiente de segurança, né? Um coeficiente de combinação mais elevado. Locais onde há predominância de pesos e equipamentos que permanecem fixos por longo período de tempo ou elevada concentração de pessoas, né? Arquibancadas ou locais onde você tem maquinário pesado que fica lá permanentemente. Aí já diminuiu um pouco. E aqui, locais onde não há predominância de pesos de equipamentos que permanecem fixos por longo período de tempo, nem elevadas concentrações de pessoas. São ambientes residenciais, né? No apartamento você não tem elevada concentração de pessoas. Não normalmente. E aí você pode utilizar aqui, né, coeficientes de combinação mais brandos. Como que a gente configura isso no programa? Como que a gente faz? Você volta aqui em projeto, ações, você vem aqui na acidental, que é a que a gente consegue modificar, e bem aqui você vai encontrar os fatores de combinação para serem modificados, tá? É isso. E aqui nós temos aqui, ó, os fatores de combinações mais altos. A gente pode reduzir eles agora aqui para 0.5, 0.4 e 0.3. Isso vai gerar economia no seu projeto. É 0.5, viu? Se você colocar 0,5 não vai funcionar. 0.4 e 0.3. Só 0.3 aqui já basta, não vou colocar o 0. E aí você configura aqui e agora pronto. Você vai já estar produzindo um projeto com esforços mais realistas para o seu modelo. Só uma observação importantíssima, gente, é o seguinte. Como que eu recomendo estudar, né, as normas de verdade? É quando você tiver alguma dúvida desenvolvendo o seu modelo, você pode vir aqui, coloca aqui, por exemplo, se você tem uma dúvida em relação a algum desses itens, você aperta F1 aqui em cima. Você coloca o mouse em cima do que você estiver querendo entender, vai pressionar F1. O que acontece? Você vai ser redirecionado a uma página de ajuda. E essa página de ajuda vai conter, né, referências das normas, né? Aqui ela vai tentar te ensinar o máximo aqui de informações a respeito do assunto, tá? E aqui, por exemplo, coeficiente de ponderação e fatores de combinação. Aí ele vai citar qual item da norma 6118 que fala desses coeficientes. Aí você pode clicar aqui em mais. Você vai se informar a respeito desse item. O que não tiver aqui dentro dessa página de consulta, aí você vem, né, pega a referência do item, vem aqui na norma e pesquisa e aprende. Essa é a melhor forma de estudar, tá? É a melhor forma de estudar por quê? Porque aí é como eu havia falado na aula anterior. A norma e o software, eles estão ambos entrando dentro da solução ali do problema. Você está tentando projetar a construção, você está com um problema que é uma dúvida em relação a esse item, e aí você vai utilizar aquele item ali da norma para resolver a sua dúvida. Dessa forma você aprende. Porque estudar conhecimento solto, você pega a norma, vai estudando ela solta, fora de sequência, fora de ordem de cálculo, não tem como gravar, não tem como aprender. Você não vai adquirir conhecimento. Agora, quando a dúvida que a norma vai sanar está entrando dentro aqui da sua rotina de trabalho, dentro do seu desenvolvimento do projeto estrutural, aí você aprende, aí você memoriza. Então, essa é a melhor forma de você estudar. E você pode tirar a dúvida aqui, incêndio, por exemplo. Você vem aqui em incêndio, clica num item, e aí você aperta aqui F1. Ele vai te redirecionar para uma página, tá? Que vai falar sobre aquela variável ali dentro do programa. De onde que está vindo aquela variável? Aí,
encontrou aqui, ó, incêndio. E ele vai falar de qual norma? Dessa norma aqui, ó, da 15200, né? Inclusive, vamos passar aqui para 15200, né? Que é a nossa norma aqui para situações de incêndio. Que, inclusive, gente, eu tenho um caso interessante, que recentemente eu projetei uma estrutura que fica muito quente, que é lá do mesmo lado lá da torre da chaminé, que eu projetei, de chaminé de um queimador de gases, um forno de carbonização. O que acontece? A estrutura não está trabalhando com incêndio. O incêndio lá não é eventual, o incêndio lá é permanente. É isso que eu quero falar. Ela trabalha permanentemente em altas temperaturas. Então o concreto lá, o FCθ sobre FCK, ele é 0,8, porque esse é o coeficiente que você multiplica o FCK para encontrar o FCθ, que é a resistência do concreto de acordo dentro daquela temperatura. Entendeu? Beleza. Eu tinha que projetar, então, criar um modelo onde o concreto permanentemente tivesse perdido no mínimo 15% da sua resistência. Tá? No mínimo 15% eu tinha que tirar de resistência do concreto. E eu liguei para a assistência da AutoQI. E a situação de tirar permanentemente a resistência do concreto era tão incomum que a solução que eles me deram não foi muito boa. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui no software, fui aqui, ó, em materiais de durabilidade. Aí bem aqui em classes, a gente pode colocar de maneira arbitrária qual que é o FCK do concreto, né? Qual que é a resistência característica à compressão para cada classe. E aí eu diminuí de 300 para... Deixa eu só fazer uma conta rápida. 300 vezes 0,85. Diminuí para 255. Ok? 255. Ok. E aí o programa ele vai emitir um aviso de erro. Não emite. Errei. Aí fica permanentemente gravado para você aqui, tá? Ele emitiria se fosse a classe 40. Eu estava trabalhando com essa classe forte aqui. Vamos ver. Deixa eu voltar tudo aqui para 30, porque a 30 eu configurei só com 255. Vamos ver se ele vai emitir mesmo ou não. Ok, pronto. Aí ele encontrou 4 problemas. Vamos verificar assim. Ele está informando aqui, ó, que essa resistência aqui não é apropriada, né? Não atende a norma. Você vai corrigir? Não. Você cancela, aperta OK. Existem 4. Verificar, você clica em não. Pronto. Aí está resolvido. Você não verifica esse problema. Você coloca aquele problema ali dentro do software. Por quê? Porque na realidade, no meu modelo real, o concreto vai estar trabalhando com resistência reduzida. Então eu estou forçando o software a operar, entre aspas, errado, né? Ele está mandando aviso que é de erro, mas não é um erro. Ao fazer isso, eu estou forçando o modelo estrutural a trabalhar de maneira mais próxima ao mundo real, a nossa realidade física lá da situação. Então, gente, é importante o conhecimento teórico, né, das normas, por isso, porque às vezes, às vezes tem que forçar o software a rodar, entre aspas, errado para reproduzir a realidade. E aí a gente pode fazer a verificação aqui, que para tração no aço, que eu não tive que mexer, o coeficiente é 1, né? Então, essa daqui é a norma de incêndio, também é uma norma que você pode consultar para quando você está estabelecendo ali as condições de incêndio da sua edificação, né? E nós temos outras normas que eu vou citar, não vou abranger todas elas, tá? Porque senão esse vídeo ficaria muito longo, mas eu vou colocar disponível para vocês uma lista das normas que eu julgo primordiais, tá? Mais importantes, para você conseguir projetar, no mínimo, a sua primeira estrutura de concreto armado. Né? Quais que são essenciais, quais que você não pode dispensar. Lembrando que qual que é a maneira que eu julgo mais interessante de você aprender as normas? É através da solução de um problema, é modelando. Então eu sugiro você pegar os modelos lá em DWG de construções, os modelos arquitetônicos, importar para dentro do EBERIC e começar a praticar
para você resolver os problemas ali dentro. Aí você vai utilizar as normas como fonte de consulta. Então elas se tornam ferramentas para a solução do problema. Você está estudando voltado ao problema, né? 12.655 é uma coisa interessante que tem nessa norma, tá? Que não entra no software, mas vai entrar no seu detalhamento de projeto. Então isso aqui é absolutamente essencial, o item 5.1, né, da norma 12.655. Profissional responsável pelo projeto estrutural, quem que é? Ah, você. Cabe a este profissional as seguintes responsabilidades: registro da resistência e característica do concreto, FCK, em todos os desenhos e memórias que descrevem o projeto tecnicamente. Então você tem que colocar o registro do FCK nos desenhos do projeto, né? Especificação quando necessário dos valores de FCK para as etapas construtivas, como retirada de cimbramento, aplicação de proteção ou manuseio de pré-moldados. É quando você estiver manipulando a estrutura antes dela atingir o FCK lá no 28º dia. Tranquilo? Especificação dos requisitos correspondentes à durabilidade da estrutura e propriedades especiais do concreto, tais como consumo mínimo de cimento, relação água-cimento, módulo de deformação estático mínimo e por aí vai, né, gente? Então você tem que informar isso aqui também. O que é interessante, essa norma também vai falar alguns itens que são responsabilidades do profissional, né, do RT da execução da obra. E aí que entra um pouquinho de conflito, que eu já vi calculista pegando essa parte, puxando para ele, e não é muito ideal. Eu acho que você tem que deixar mesmo para quem que é responsável técnico da obra. Já vi RT de obra perdido, sem noção de que é responsável por isso daqui, né? Mas aí eu recomendo que você leia e tenha fácil acesso aí também para você ficar ciente. Escolha da modalidade de preparo do concreto, quem decide é ele, se vai ser bombeado, se vai ser usinado, descarregado diretamente, se vai ser feito em obra, né? Você está fazendo concreto ali na betoneira. E também uma coisa interessante aqui é para escolher o tipo de agregado. Quer ver? Vamos encontrar aqui o tipo de agregado. Escolha do tipo de concreto a ser empregado, sua consistência, dimensão máxima do agregado, tá. Consistência é o quê? É o slump. Então ele tem que escolher o slump. Olha só. Eu acredito que se vocês já leram muitos projetos aí muitos projetos estruturais, vai estar em vários deles uma definição aqui de slump, né? Mas não. O dever seu é definir a relação água-cimento, o slump não. O slump é responsabilidade do IRT de obra. Por quê? Aí eu vou chegar no porquê. O slump, ele vai depender também dos aditivos que estão colocando, e o aditivo não é água. O aditivo ele pode aumentar a fluidez do concreto para facilitar o bombeamento dele. Então, se no seu projeto está definido um slump 10 mais ou menos 2, e o cara lá tem que utilizar um 12 mais ou menos 2, ou um concreto um pouco mais fluido para conseguir bombear acima lá do 12º pavimento, o que vai acontecer? Vai ter um problema, porque o RT vai ter que desrespeitar o seu projeto para poder executar a obra, né? Então não é recomendável você colocar o slump no projeto. Mas a relação água-cimento, sim. Essa que é a diferença. E é por isso que estudar a norma é importante, né? Você vai ver que esse tipo de erro é muito presente no mercado, até em grandes escritórios. Ok? Pessoal, o que eu tinha para passar em relação às normas, as principais normas, eu já passei aqui para vocês. O que eu peço para você fazer, para você continuar o seu estudo, né? Não se precipite. Amanhã a gente vai falar, eu vou mostrar para vocês um pouco a respeito do EBERIC. Mas hoje eu quero deixar a seguinte mensagem. Quando você estiver estudando através dessa ferramenta de cálculo aqui, que é uma calculadora, né? Quando você estiver utilizando essa ferramenta de cálculo aqui, consulte as normas, né? Faça o seguinte. Verifique, aperte F1 nos itens que você tiver dúvida e gaste seu tempo estudando cada um dos itens. Vai ser necessário, tá? Necessário. E é bom começar isso o mais rápido possível,
Porque quando você for contratado, quando chegar o projeto para você fazer, você já vai estar com um entendimento melhor, tá? Você vai estar com um entendimento bem melhor de como é que se chega no... Como é que você se chega no resultado final que o seu cliente está precisando, tá? Então esse é o meu conselho final que eu tenho para passar para vocês hoje. Utilize o software como ferramenta de aprendizado, aperta F1, vai nas normas, verifica aquilo que está sendo exposto ali dentro do software e aprenda o máximo possível. É o melhor conselho que eu tenho para poder te passar hoje. Ok, gente? Um grande abraço e até a próxima aula.